Bom dia, estamos aqui ao vivo, direto da Partwork Associados. Meu nome é Maurício, sou CEO aqui da Partwork, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento tributário. Nós estamos na época do ano em que as empresas necessitam analisar qual é a sua tributação atual e qual aquela que mais vai se adequar para o ano de 2018. E aquela que se enquadre mais com o segmento e também que economicamente seja mais viável possível. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento tributário, né, lucro real, lucro presumido, simples nacional, e também os tipos de elisão fiscal, aquelas questões que, às vezes, o empresário acha que está economizando, contudo, ele está correndo um super risco. Então, nós vamos iniciar aqui para falar um pouquinho de como que é os tributos aqui no Brasil, né? Então, os tributos, a carga tributária no Brasil é muito alta. Hoje, aproximadamente, representa 33% do faturamento empresarial, né? E corresponde até 51% do lucro líquido apurado, segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias. Da somatória dos custos e despesas, mais da metade do valor é representada pelos tributos. Assim, é imprescindível que seja adotado um sistema de economia legal. O princípio constitucional não deixa dúvidas que, dentro da lei, o contribuinte pode agir no seu interesse. Planejar tributos é um direito tão essencial quanto planejar o fluxo de caixa, fazer investimentos, os recursos estruturais, todo o planejamento da empresa. Imprescindível que seja adotado um sistema de economia totalmente lícito, totalmente legal. O princípio constitucional não deixa dúvidas que, dentro da lei, o contribuinte pode e deve agir no seu interesse, planejando tributos de forma tão essencial e rotineira quanto planejar o fluxo de caixa e fazer investimentos. Quais são os tipos de elisão fiscal? Que é aquela que é decorrente da própria lei. No caso da elisão, o próprio dispositivo legal permite ou até mesmo induz a economia de tributos. Existe alguma vontade clara e consciente do legislador de dar ao contribuinte determinados benefícios fiscais, a que resulta de lacunas e brechas na própria lei. Então, são os incentivos fiscais, que são típicos, né, de elisão induzidas por lei, uma vez que o próprio texto legal dá aos seus destinatários determinados benefícios. É o caso, por exemplo, dos incentivos à inovação tecnológica, a Lei 11.196 de 2005, onde muitas empresas são incentivadas a fazer inovações e economizar imposto de renda por esse custo, por esse investimento que tem num determinado período. Já a segunda espécie contempla a hipótese em que o contribuinte opta por configurar seus negócios de tal forma que se harmonizem com menor ônus tributário, utilizando-se de elementos que a lei não proíbe, ou que possibilitam evitar o fato gerador de determinado tributo com elementos da própria lei. É o caso, por exemplo, de uma empresa, né, que opta por mudar sua sede para um determinado município, né, mas muda, obviamente, de fato,
né? Não aquelas que, olha, eu vou ter um endereço virtual somente para pagar menos ISS. A lei não proíbe, né, que os estabelecimentos escolham o lugar onde exercerão as suas atividades. Ou mesmo um exemplo de uma empresa que opte por estar em outro estado, né, para pagar menos ICMS. Então, tudo isso é possível, tudo isso é viável. Óbvio que precisa fazer um estudo de viabilidade, um estudo econômico e financeiro, não visando apenas a redução da carga tributária, mas também verificando se eu mudar a minha operação para outro estado, qual vai ser o impacto logístico, qual vai ser o custo que eu vou ter em frete, qual vai ser o custo que eu vou ter em outras despesas. Bom, eu vou aqui agora falar um pouquinho sobre os tipos de empresas, os tipos de tributação que nós temos. Bom, vou falar um pouco sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime tributário diferenciável, aplicável às pessoas jurídicas, enquadradas, primeiro, como empreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte, e que tenham um faturamento de até 3 milhões e 600 por ano, isso até 31/12/2017. A partir de 2018, nós teremos um outro cenário, onde o limite passará de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800 mil reais por ano. Nós iremos fazer, na próxima semana, um outro webinar falando sobre as alterações do Simples Nacional para o ano de 2018, quais as atividades que são permitidas e quais são as formas de pagamento. Quais são as obrigações que a empresa do Simples Nacional ela tem que ter? Ela tem que ter uma escrituração contábil regular. Há um mito aí no mercado de que a empresa do Simples Nacional não precisa ter os registros nos livros contábeis. Não, isso daí, numa eventual fiscalização, a empresa do Simples Nacional, ela pode ser autuada, se não houver o registro nos livros contábeis. Escrituração do livro de registro de inventário para as empresas comerciais e industriais, declaração anual do Simples Nacional, que é a DASNE, a declaração do microempreendedor individual e as outras declarações, como DIRF, RAIS, Sintegra, GFIP, e para o próximo ano está previsto a implantação do E-Social. O Simples Nacional, ele varia de 6% a alíquota sobre o faturamento e vai até 17,41%, dependendo, obviamente, da atividade, do segmento que você atua. Então, se tem uma tabela para comércio, tem uma tabela para indústria e tem uma tabela para 3 tabelas para serviços. E aí, nós temos que fazer um cálculo para verificar qual é a atividade e o percentual que se enquadra em cada uma dessas atividades. A segunda forma de tributação é o de lucro presumido. O que é o lucro presumido? A Receita Federal, através da Lei 9.249 de 95, ela instituiu, né, as alíquotas do lucro presumido. Ela presume que uma empresa, por exemplo, de prestação de serviço tenha 32% de lucro sobre o faturamento. E desses 32% é pago 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Se fizermos um cálculo de 100 mil vezes 32%, vai dar 32 mil, vezes 15%, nós vamos ter uma alíquota aí de 4,8%. Da mesma forma, na contribuição social, será de R$
880, que dá 2,88% sobre o faturamento. Então, o lucro presumido, ele já prevê que aquela determinada atividade terá um percentual de lucro. Então, comércio e indústria, 8%, prestação de serviço, para quem fatura até 120 mil, 16%, e 32% para empresas e serviços, exceto hospitais, que é 8%, e clínicas médicas, que também são voltadas aí a atividades equiparadas ao hospital, que também são 8%. As empresas que podem optar pelo lucro presumido são aquelas que não são obrigadas a tributar pelo lucro real. Um exemplo são as empresas de fomento, os bancos, todas as instituições financeiras, e que tenham auferido no ano calendário anterior uma receita total de até 78 milhões de reais. Ainda assim, sobre o PIS a 0,65% e sobre o COFINS 3% da receita bruta. As declarações que precisam, as obrigações a serem cumpridas: escrituração contábil regular, escriturar o livro registro de inventário, escrituração contábil digital ECF, a DCTF, a DIRF, ITR, para quem tem a propriedade de imóvel rural, o SPED fiscal, tanto o SPED de contribuições, que é o PIS e COFINS, como de IPI e ICMS, que é mensal, e o SPED contábil, que é anual, e também, a partir do ano que vem, o E-Social. Vamos partir agora para o sistema um pouco mais complexo, apesar que os outros também, de simples, só tem um nome, que é o Simples Nacional, mas são também um pouco complexos, que é o lucro real. O lucro real, ele é calculado sobre o resultado contábil e é ajustado pelas adições e exclusões. O que é adição? O que é exclusão? Adição é aquela despesa que não pode ser dedutível, como, por exemplo, brindes, festas, tudo aquilo que é pago aos dirigentes da empresa, não como salário, como remuneração, como prolabore, mas aquilo que é um convênio médico para um diretor, ou um leasing, alguma coisa nesse sentido, não pode ser dedutível, ou outras despesas que não estão intrinsecamente relacionadas com a atividade. E exclusões são aquelas receitas que não são tributadas, como, por exemplo, uma equivalência patrimonial. Os períodos de apuração, elas podem ser trimestral ou anual, né? E o imposto de renda, ele pode ser recolhido através de balancetes mensais, sendo por estimativa, que é um percentual sobre o faturamento, aplicando a mesma regra do lucro presumido, ou suspensão e redução. Se você teve um lucro inferior ao lucro presumido, você pode pagar um valor a menor mensal. Então, quais são as empresas que são obrigadas a optar pelo lucro real? Aquelas que tenham tido um faturamento, uma receita total superior a 78 milhões, empresas cuja atividade sejam de bancos comerciais, investimentos, desenvolvimentos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito, seguros privados de capitalização e entidades de previdência privada aberta. Empresas que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do exterior. E empresas que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do IR. E empresas que, no decorrer do ano, tenham efetuado o pagamento mensal do imposto com base em estimativa. E empresas
que explorem atividades de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco, administração de contas a pagar e receber, compras de direitos creditórios e factoring. Empresas que exerçam compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, enquanto não concluídas operações imobiliárias para as quais haja registro de custo orçado. E as empresas tributadas no lucro real, elas recolhem o PIS e COFINS mensalmente com base nos percentuais abaixo. 1,65 sobre a receita bruta, permitidas as deduções de crédito, e 7,60 sobre a receita bruta, permitida as deduções de crédito. Quais são as deduções que são permitidas? São todas as despesas, exceto folha de pagamento, que estão intrinsecamente ligadas à operação. Então, por exemplo, se você tem uma transportadora, tudo aquilo que é relacionado a transporte, o custo do frete, o custo do caminhão, o custo da logística, ela é o dedutível do PIS e do COFINS. Agora, outras despesas não são dedutíveis. Se você é uma empresa de compra e venda de produtos, tudo aquilo que você comprar para revender, você pode fazer o crédito do imposto. Então, o lucro presumido e o lucro real, eles são muito semelhantes em relação à obrigatoriedade. Então, o que precisa declarar, do que precisa ser feito, né? Então, no lucro real, também precisa ter uma escrituração contábil regular, todavia, tem que ser uma escrituração muito minuciosa, escrituração do LALUR, escrituração do livro de registro de inventário, o ECF, DCTF mensal, PIS e COFINS, DIRF, ITR, SPED contábil, fiscal, folha de pagamento e SPED contribuições. Então, e também nós temos o lucro arbitrado. O lucro arbitrado é a forma de tributação utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte, ser conhecida a receita bruta, quando esse deixa de cumprir obrigações acessórias relativas à apuração do lucro real ou presumido. Então, a Receita Federal ela pode arbitrar se o contribuinte estiver praticando qualquer ato ilegal, qualquer ato que esteja fora da legislação. Então, quais são as hipóteses de arbitramento, né? Falta de escrituração contábil regular, escrituração contábil com falhas, recusa da apresentação de livros ou documentos, indícios de fraudes e opção indevida pelo lucro presumido. Então, pode haver uma dúvida da seguinte forma: olha, a minha empresa tem essa operação que não é muito legal. Eu posso ter algum tipo de problema? Pode. Hoje em dia, a Receita Federal ela já tem todas as informações. Os bancos mandam para a Receita Federal todas as informações que passam pela sua conta corrente. As notas fiscais eletrônicas, por exemplo, antes de chegar a você, já chegou na Receita Federal. Então, é muito importante que você tenha uma contabilidade segura, uma contabilidade responsável e que faça um trabalho que você pague o imposto da melhor forma possível. E a melhor forma possível é de forma legal, de forma correta e o mais acessível possível, menos oneroso possível. Aqui na Partwork nós fazemos um estudo tributário onde nós diagnosticamos tudo aquilo que a empresa ela pode pagar
menos impostos e sem gerar qualquer risco. Isso é muito importante que seja feito. Não adianta você ter um crédito tributário gigante, mas você tem um risco também muito alto, e aí, na hora de você fazer qualquer trabalho, você tem uma fiscalização, e essa fiscalização, ela acaba com aquilo que foi levantado com toda a sua empresa. Tá? Então, agradeço, espero que esse webinar tenha sido útil de informações e coloco a minha empresa à disposição pelos telefones 011-3384-7479 para que você possa fazer um planejamento, uma consulta sobre como economizar imposto. Um grande abraço e um bom final de ano.